eu trouxe aqui algumas curiosidades para nós hoje, para nós aprendermos um pouquinho mais do Senhor. Eu queria falar para vocês sobre o rugido do leão. Antes de eu falar sobre os textos que nós vamos dar uma lida aqui hoje, rapidinho, porque nossa preletora daqui a pouco está indo. Queria falar sobre a figura do leão, o que ela representa. A figura do leão, ela representa força, coragem, ousadia e valentia. O leão, quando ele ruge, o rugido dele pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. E ele é um dos mais poderosos felinos da natureza. Os leões machos, quando eles rugem para mostrar o poder deles. Prestem muita atenção nisso. Eles rugem para mostrar o poder, para defender o território dele e espantar os intrusos. Na época messiânica, a figura do leão, ela tinha como simbolismo político e religioso naquela época. E para os judeus, o leão ele era o mais poderoso das feras. Então, quando eles ilustravam a pessoa de um rei, ela representava a imponência de um poder. Então, quando a gente fala assim, aquela frase, que ruja o leão e que a terra estremeça, nós estamos evocando a ideia da presença de Jesus, a imponência de Jesus, quando ele vier. Então, quando Jesus vier, a terra ela vai ser abalada através desse rugido. É uma referência do poder dividido e ao impacto que virá na segunda vinda de Cristo. Então nós vamos ler dois textos, na verdade, que está em Gênesis 49:10. Que diz assim, eu vou ler a partir do 8, tá? Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste o filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e eles obedecerão os povos. Então aqui, Jacó, ele está abençoando o filho dele, o Judá, e está profetizando ao mesmo tempo a vinda de Cristo. Que no versículo 10 diz assim, e a ele obedecerão os povos, até que venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos. Então aqui Jacó ele já profetiza a vinda de Cristo. Vamos abrir lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 1. Aqui, João, ele teve a visão, logo após quando ele teve essa visão aqui de Apocalipse, segundo historiadores, João ele foi lançado num caldeirão ardente, e como sobreviveu, jogaram ele numa ilha, a ilha de Patmos. E lá ele teve a visão, Deus deu essa visão para ele. Então essa aqui foi uma das visões que ele teve, que diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro dos seus 7 selos. Então aqui, amados, chega a me arrepia. Naquela época, segundo historiadores, uma carta que era selada com 7 selos, ela significava herança. Então, toda carta selada com 7 selos, todo mundo já sabia que era a respeito de herança. Acredito eu que João tenha chorado aqui, porque disse assim, ninguém era digno de abrir o selo. E João sabia que era uma herança aquilo. Que quando aberta aquela herança, ele herdaria
o reino dos céus. Então ele chorou, mas aí veio um ancião e disse para ele: eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele sim é digno de abrir os seus. Se vocês chegarem na casa de vocês e lerem Apocalipse 5 e 6, ele fala sobre a abertura desses 7 selos. Não são coisas boas, não para o mundo, porque vai ser um momento de muita aflição, e nós sabemos que está perto essa época, está próxima demais, porque eu digo assim, há 13 anos, há 14 anos atrás eu ministrava, e eu me lembro que naquela época eu falava de Jesus, mas assim, naquela época eu falava de Jesus, sobre o amor dele, eu falava sobre a prosperidade que Cristo nos dava, eu falava que andar com Deus é bom, mas eu nunca ardeu tanto em meu peito, tanto assim, de falar sobre a vida de Cristo. Então eu creio assim, eu tenho tido sonhos que revelam para mim que Cristo está próximo. Eu sonhei esses tempos atrás, eu até contei para algumas irmãs da igreja, que eu sonhei com um relógio. E eu tinha que encher vasos com águas. E havia pessoas que tinham que me ajudar a encher esses vasos, só que elas não se importavam em encher. E eu me lembro que eu ficava muito nervosa, porque eu tinha um tempo para encher essas águas. Então aquele sonho assim, Deus trouxe para mim uma revelação de que o tempo está acabando, de que nós precisamos fazer algo para encher as pessoas de rios de águas vivas que vêm do Senhor, e que a vinda dele está próxima. Nós não podemos mais perder tempo, não podemos mais ficar distraídos com coisas do mundo. Cristo está aí e nós precisamos falar do nome dele, porque ele está voltando. Mas assim, haverá na abertura desses 7 selos o reinado do anticristo. Só que eu queria que vocês voltassem um pouquinho só mais atrás, em Apocalipse 3, no versículo 10, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Mas se a gente estiver na presença do Senhor, nessa época difícil que virá para nós, porque eu acredito que a gente ainda vai esperar um pouco para ser arrebatado, a gente ainda vai passar um pouquinho pela tribulação, mas se a gente estiver na presença do Senhor, Ele vai nos guardar. Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, mas precisamos estar firmes, esquecer das distrações do mundo e pensar somente nele, focar. Eu li sobre a pomba. Nós precisamos ter um olhar de pomba. A pomba, ela não olha em todos os lados, ela só olha somente no lugar. Nós precisamos desse olhar para Cristo, que é Ele que é a nossa salvação. Amém? Então vamos seguir firme na presença do Senhor.